Bom, pessoal, iniciando aqui agora o bloco 4, nosso último bloco, bloco 4, nosso último bloco, falando aqui, trazendo aqui a desjudicialização das alterações de nome e sobrenome, que a gente sabe que sempre teve uma necessidade de ter intervenção judicial e hoje já não há essa necessidade mais, não há essa, dependendo do caso, né, essa necessidade de recorrer ao judiciário para fazer aí, alterar o nome. Então, as bases legais aqui, está aqui, né, o nosso Código Nacional de Normas e a Lei 6.015. São as principais fontes nacionais, né? Bom, vamos primeiro aqui para os conceitos chaves da doutrina. Primeiro, a questão da flexibilização do princípio da imutabilidade do nome, né? Sabe que a imutabilidade, o princípio da imutabilidade, eles sempre houve relativização, mas essa relativização dependia de intervenção judicial. O que nós temos hoje? O princípio da imutabilidade, que sempre foi relativo, está sendo, né, significativamente flexibilizado. A nova legislação privilegia autonomia da vontade e o direito à identidade, transferindo para a esfera administrativa extrajudicial diversas hipóteses de alteração que antes exigiam processo judicial. Ou seja, o Estado tratava isso com muito rigor, né? Até mesmo por um temor de ser utilizado com fins de fraudar credores, com fim de fraudar o sistema de justiça, né? E agora, com o avanço da tecnologia e com a identidade, o direito à identidade da pessoa, autonomia da vontade e um controle maior, né? A própria tecnologia proporcionou isso, né? Um controle maior do extrajudicial e a maior efetividade também da esfera extrajudicial nesse controle, né? A gente tem então a desjudicialização trazendo para a esfera extrajudicial a possibilidade de tramitação dos processos extrajudiciais de mutação do nome, tá? Então, a desjudicialização ou a extrajudicialização é o principal vetor dessas mudanças, né? A segurança jurídica trazida pela atividade notarial registral está proporcionando cada vez mais que o legislador e o próprio judiciário atuem trazendo mais atribuições e responsabilidades para essa atividade notarial registral. O objetivo aqui desafogar o judiciário e tornar o exercício de direitos mais céleres e acessível para o cidadão, diretamente no registro civil. Sistema multiportas, né, gente? Sistema de justiça multiportas no Brasil, bem presente aqui, com maior acessibilidade à justiça, a um sistema justo de justiça e de forma capilarizada. Por quê? O registro civil está em todos os municípios desse país, ok? A FGV certamente vai explorar as diferenças, os requisitos de cada procedimento, né? Então é crucial que nós, né, você como meu mentorado, domine as três grandes vertentes de alteração de nome no SCPN. Tá? Primeiro, alteração imotivada de prenome. Segundo, alteração de sobrenome. E terceiro a terceiro aqui, eu trouxe aqui, ver onde eu coloquei, alteração de prenome de pessoa transgênero. Então, a gente tem que estar bem atento a essas possibilidades. Vamos lá. Primeira, tá? Primeira, alteração imotivada de prenome. Eu quero mudar de Marcelo para Marcos. Eu quero mudar de Marcelo para João. Eu quero mudar de Marcelo para Márcio. Então, é imotivada essa troca de prenome. Já havia previsão, tá? Lá na Lei de Registros Públicos, para quem completasse 18 anos, ele então poderia, no primeiro ano, fazer essa alteração. Mas vamos lá. Quem é que pode, olhando hoje, quem pode fazer essa alteração imotivada de prenome? Qualquer pessoa maior de 18 anos completos. Quantas vezes?
Na esfera extrajudicial, apenas uma única vez, na via extrajudicial. Precisa de motivo? Não. A alteração é imotivada, ok? Então vamos guardar isso, ok? Procedimento. Procedimento. Requerimento pessoal e assinado perante o oficial de registro civil. Então, o próprio oficial de registro civil é que vai deferir ou não a alteração do nome. O procedimento pode ser feito em qualquer RCPN do país, que encaminhará o pedido via CRC, Central de Registro Civil, para o cartório do Registro Civil original. Então, perceba, você pode ingressar com o pedido em qualquer RCPN. Você pode ingressar com o pedido em qualquer RCPN. Mas, através da central, vai ser enviada a primeira qualificação vai ser feita onde você ingressar e a qualificação final com o deferimento e alteração e averbação no registro civil de nascimento vai ser feito pelo cartório competente, onde está o registro original. Legal? A publicidade não é sigiloso, tá? Então, para alteração imotivada, não há sigilo. A averbação deve conter, inclusive, a averbação deve conter o prenome anterior e atual, ok? Todas as certidões, inclusive as de breve relato, deverão informar essa alteração. Então, para quem alterar de forma imotivada, sem justificativa, o prenome, vai estar lá constando que foi alterado de Marcos para José, de Marcos para João, ok? Comunicação. O oficial deve comunicar a alteração aos órgãos expedidores do RG, do CPF, do título de eleitor, do passaporte, tudo via Central de Registro Civil, que vai haver o quê? A interoperabilidade entre os sistemas de comunicação. Então, o emissor do Registro Civil vai receber, a Fazenda vai receber, o Tribunal Superior Eleitoral vai receber, a Polícia Federal vai receber passaporte. Legal? Todos, então, serão informados da alteração. Legal? Beleza? Vamos agora para a alteração de sobrenome. O procedimento também é extrajudicial e não depende da autorização do juiz nas seguintes hipóteses. Olha quais são as hipóteses. Primeiro, inclusão de sobrenome familiar. Você quer incluir um sobrenome familiar. Permite a inclusão de sobrenomes de qualquer ascendente desde que comprovado o vínculo. Você vai ter que comprovar o vínculo. Ah, eu quero botar um sobrenome do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô. Pode? Pode. Mas você tem que comprovar o vínculo. Legal? A cadeia de ascendência. Ok? Segundo, inclusão ou exclusão de sobrenome do cônjuge ou companheiro. Posso excluir ou incluir o nome do cônjuge ou companheiro? Pode, sim. Pode ser feito na constância do casamento ou da união estável. Então, está em união estável? Pode incluir. Está em casamento, na constância do casamento? Pode incluir. Não fez isso no momento do casamento, mas está na constância e quer colocar o sobrenome do cônjuge do companheiro? Tá. Ah, se arrependeu de não ter colocado antes? Quer colocar agora? Precisa ir ao juiz? Não, direto no extrajudicial. Independentemente da anuência do outro. Por exemplo, eu quero colocar o sobrenome da minha esposa no meu nome. Só que a gente já casou. A gente já está casado 5 anos. E na época eu não coloquei. Eu posso ir lá agora, no registro civil, e solicitar que seja colocado o sobrenome dela no meu nome? Posso. Eu preciso de anuência dela? Não. Porque se você podia ter feito isso no momento do casamento, você também pode fazer agora. Tanto para cônjuge quanto para companheiros, ok? Independentemente da anuência do outro. Olha que interessante isso, gente. Olha o quanto de novidade nós temos aí. Olha o quanto isso pode pegar um candidato despreparado na hora da prova. Legal? Beleza? Então, ó, isso aí a gente está falando de alteração de sobrenome. Guarda isso. E vamos para a lógica do sistema.
Você olha lá atrás, podia. Posso agora? Estou na constância do casamento? Estou na constância da união estável? Posso? Eu não podia ter feito no momento do casamento? Podia. Posso agora? Posso. Preciso da autorização do outro? Não. Eu precisaria da autorização do outro lá para colocar o nome dele? Não. Direito subjetivo. Tá? Então guarda isso, é um direito subjetivo. Coloca aqui, ó. Direito subjetivo. Tá? Do outro cônjuge. Do cônjuge. Ou cônjuge ou companheiro. / companheiro. Legal? Guarda isso. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Exclusão de sobrenome do ex-cônjuge. Opa, agora é ex. Ex-cônjuge, ex-companheiro. Opa, ex-cônjuge, ex-companheiro, posso excluir? Posso. Após o fim da sociedade conjugal, divórcio, viuvez, a pessoa pode requerer exclusão de sobrenome a qualquer tempo? Pode. Legal? Pode. Então guarda isso. Do mesmo jeito que eu coloquei, não preciso da anuência do outro durante a constância. Eu também, se quero excluir, eu também posso excluir se não há mais o vínculo após o término. Beleza? Entendo aqui, né, que tanto para o cônjuge quanto para o companheiro, depois que não houver mais essa relação entre os dois. Ok? Beleza? Agora vamos para a inclusão do sobrenome do padrasto ou da madrasta. É possível incluir o sobrenome do padrasto ou da madrasta? Gente, a gente está falando aqui de inclusão. A gente não está falando nem aqui de reconhecimento ou do registro da paternidade socioafetiva. Não estamos falando disso, estamos falando só da inclusão. Eu quero só incluir o sobrenome do padrasto ou da madrasta. Inclusão do sobrenome do padrasto ou da madrasta exige motivo justificável. Nesse caso aqui, exige motivo justificável, ok? Beleza? Ó, motivo justificável. Que se presume pela afetividade. Se presume pela afetividade, é uma justificativa plausível, o que vai acontecer? Depende, então, de consentimento expresso dos pais e do padrasto, madrasta, que está se utilizando o nome. Então, os pais vão ter que autorizar e o padrasto ou a madrasta que está cedendo ou está sendo utilizados o sobrenome deles vai ter que estar autorizando, consentimento expresso. E a comprovação do vínculo matrimonial ou de união estável entre o genitor e o padrasto ou madrasta. Ah, eu quero botar o sobrenome do meu padrasto no meu nome. Primeira coisa, é possível? É. Mas eu tenho que ter o consentimento expresso dos meus pais têm que autorizar expressamente, e o padrasto também tem que autorizar. Além disso, tenho que mostrar o vínculo matrimonial ou vínculo de união estável entre o meu padrasto e a minha mãe. Legal? Guarda isso, gente. Olha quanta coisa nova e que pode ser objeto de pegadinha, tá bom? Esse é o nosso quarto bloco. Você vê a quantidade de hora que nós já estamos aqui. Legal? Beleza? Tranquilo. Agora, um comparativo crucial aqui, que é da alteração de prenome de pessoa transgênero com alteração de prenome comum. Aqui tem uma grande diferença, tá? Aqui tem uma grande diferença. Você vai ver que é diferente a questão ali de alteração de prenome de forma imotivada para a alteração de prenome de pessoa transgênero, ok? Então vamos lá. Este procedimento, que já era extrajudicial pelo provimento 73/2018, foi mantido e consolidado no Código de Normas. Foi mantido e consolidado. A FGV pode cobrar a diferença fundamental entre este e a alteração imotivada. Legal? Então vamos para a diferença fundamental. Você viu que lá a gente vai ter a questão do sigilo, mas vamos lá, devagar. Sigilo. Primeira coisa, aqui na pessoa transgênero tem sigilo, lá no outro não. Lá no outro, qualquer certidão vai sair a informação de que houve alteração, vai estar consignado o nome anterior e o nome atual.
Vai estar consignado os dois lá na certidão da alteração imotivada. Vai estar lá que o meu nome era João, que agora é José. Vai estar lá. Aqui não. Aqui a alteração de prenome e gênero da pessoa transgênero é sigilosa. A informação sobre a alteração, a informação sobre alteração, a informação sobre alteração não pode constar na certidão, salvo por pedido da própria pessoa ou por determinação judicial, tá? Então guarda isso, tá? Não pode constar das certidões, tá? Não pode constar da certidão a alteração, a informação sobre alteração. Ah, houve alteração do nome da pessoa. Não, não pode constar isso lá. Salvo se for pedido uma certidão de inteiro teor, por exemplo, pedido pela própria pessoa ou uma certidão por determinação judicial requerendo essa informação. Isso contrasta diretamente com a publicidade da alteração imotivada. Alteração imotivada vai estar lá essas informações, ok? Beleza. Outra questão. Exige a apresentação de diversas certidões, cíveis, criminais e etc., conforme listado no 518, parágrafo 6º, tá? Beleza? O que também difere da alteração imotivada. A alteração pode ser desconstituída na via administrativa, mas com autorização do juiz corregedor permanente. Legal? Beleza? Então, isso aqui já foi falado lá na ADI 4275, tá? O fundamento do direito da pessoa transgênero à alteração do nome e gênero diretamente no registro civil, independentemente. Isso aqui é importante guardar porque isso aqui é jurisprudência e pode ser cobrado, por mais que já esteja massificado no ordenamento jurídico. Já é velho isso aqui, né? Mas vamos lá, vamos bater de novo, tá? Fundamentos do direito da pessoa transgênero à alteração do nome e gênero diretamente no SCPN, independentemente da cirurgia de redesignação sexual. Esta jurisprudência deu origem ao provimento 73 de 2018 e às novas e atuais do Código Nacional de Normas. Tá? Então, vamos aqui analisar alguns casos. Vamos imaginar que Carlos alterou extrajudicialmente seu nome de Carlos para Enzo aos 20 anos de idade. Aos 30, ele se arrepende e quer voltar a se chamar Carlos. Ele pode fazer isso diretamente no cartório? Não. Por que não, gente? Porque a alteração extrajudicial é apenas uma vez. Se você quer mudar novamente, quer fazer uma segunda alteração, pode? Pode. Mas ela não poderá ser no extrajudicial. Ela vai ter que ser no judiciário com justificativa, tá? Então, a alteração imotivada de prenome na via extrajudicial só pode ser feita uma vez. Para uma nova alteração, que é a reversão, ele precisará da via judicial. Legal? Beleza. Outro caso. Maria, de 16 anos, deseja incluir o sobrenome de seu padrasto com quem convive desde os 5 anos. O que é necessário? Primeiro, pode? Pode. Segundo, o que é necessário? Por ser menor, o requerimento deve ser feito por seus pais. Então tem que ter o representante legal dela. Legal? É necessário o consentimento da mãe, do pai e do padrasto. Ou seja, todos vão ter que consentir. Legal? Como Maria é maior de 16, seu consentimento também é necessário. Ela quer, mas não é ela que requer. Como não é ela que requer, ela tem que aparecer o quê? No procedimento anuindo, tá? Consentindo também, porque ela tem mais de 12 anos, ok? O oficial deve ainda verificar a comprovação do casamento ou da união estável entre a mãe dela e o padrasto. Legal? Beleza até aí? Guarda isso, gente, porque isso aqui, além de poder cair na primeira fase, também pode ser objeto de prova discursiva e prova oral, tá? Bom, uma diferença-chave que você tem que guardar aqui, né? E a gente vai aproveitar para fazer aqui em termos de questionamento, né? E a resposta já está aqui embaixo. Qual a principal diferença entre a certidão de nascimento de uma pessoa que alterou o prenome de forma imotivada
e a de uma pessoa transgênero, que também alterou o prenome. Duas pessoas, uma transgênero e uma outra pessoa que não é transgênero, que alterou de forma imotivada o seu nome e essa pessoa transgênero que mudou também alterou o prenome. Qual a diferença registral para essas duas pessoas? Vamos lá. Na primeira, a certidão, mesmo a de breve relato, vai informar o quê? Expressamente que houve alteração. Vai estar lá o nome anterior, vai estar lá o nome atual, tanto o anterior quanto o atual, na certidão. Já na segunda, a certidão não fará nenhuma menção à alteração, constando apenas o nome e o gênero atuais. Pronto, sigilo. Você não vai saber, qualquer outra pessoa, terceiros não vão saber que aquela pessoa que está se apresentando como Maria, na verdade, antes era Marcos, era Paulo. Você vai ler ali, Maria, acabou. Maria, sexo feminino, acabou. Só isso. Legal? Tranquilo? Beleza? Das retificações, restaurações e suprimentos. Vamos lá, então. 7.24 aí, o tópico, né? Bom, a base legal, gente, está na 6.015 também nos provimentos, tá? Tá lá no provimento 149, principalmente. O artigo 205, né? 205A a 205L, tá bom? Falando das restaurações. Bom, vamos falar um pouco da diferença fundamental aqui, né? Então, pegando conceitos chaves, né? É crucial aqui a gente fazer uma distinção, tá, gente? Entre os três institutos: retificação, restauração e suprimento. Esses três, a gente tem que fazer o quê? Uma distinção entre os três. Por quê? Porque a FGV gosta de explorar isso aí, tá? Ela gosta de explorar, tá? Essa diferença. Você não pode errar lá na hora da tua prova. Então, primeiro, o que é retificar, o que é restaurar e o que é suprir? Legal? É isso. Para o registro civil, tá bom? Então, primeiro, retificação serve para quê? Para corrigir. Retificar é corrigir um erro ou uma omissão. Eu estou corrigindo um erro ou uma omissão. Deixou de ser colocado e estou colocando. Isso é uma retificação. Em um registro que existe e está legível. Ele existe, está legível, mas está com erro. Eu preciso retificar. Exemplo, grafia errada no nome. Data de nascimento incorreta. A via principal é a extrajudicial, tá? Por quê? Principalmente se eu tiver lá documentos que comprovem. Isso aqui o registrador pode fazer de ofício, tá? O registrador pode fazer de ofício. Ele constatou que o nome foi lançado errado. Ele constatou que a data de nascimento foi lançada errada. Mas a fonte primária da informação da data de nascimento é um outro registro, tá? É o registro de nascimento, ok? Beleza? Feita extrajudicialmente, 110. Restauração. Para que serve a restauração? Serve para reconstituir um registro que já existiu, mas que foi extraviado, que foi perdido, que foi danificado, a ponto de se tornar ilegível. Então, se ele tiver ali, se ele tiver danificado a ponto de se tornar ilegível, ele tem que ser restaurado. Se ele for extraviado, também tem que ser restaurado. Se ele foi perdido, também tem que ser restaurado. Então, um exemplo, a folha do livro, de um dos livros, onde constava o registro, mas ela foi rasgada, ela foi manchada, tá? Ela foi extraviada, beleza? Ela foi perdida. E aí tem que ser restaurada. Tal como pode ser o próprio livro inteiro, tal como pode ser o livro inteiro, uma parte do livro, beleza? Suprimento. O que é suprimento? Serve para criar um registro que nunca foi lavrado. Apesar de que deveria ter sido, né,
deveria ter sido, né, registrado a um suprimento total, ou para completar um registro existente com dados obrigatórios que faltaram, suprimento parcial. Então você tem o suprimento total ou parcial, um registro que deveria ter existido, mas não existe, mas deveria, suprimento total. E ou completar um que já é existente, mas que está faltando dados obrigatórios. Por exemplo, foi emitida uma certidão de nascimento, mas o oficial, por engano, nunca transcreveu o ato para o livro. Ele até emitiu a certidão, mas não fez a transcrição. Né? Não sei como fez isso, né? Porque para emitir a certidão, ele tem que ter primeiro registrado, né? Mas, vamos lá, foi emitida uma certidão, mas não foi feito o registro, ok? Então, suprimento. Então, nós temos na retificação extrajudicial, esse procedimento já é consolidado hoje lá na Lei de Registros Públicos. É feito diretamente no cartório, para erros que não exijam qualquer indagação para constatação imediata de necessidade de sua correção. Então, como não tem indagação, né, não exige qualquer indagação para constatar imediata, né, a constatação imediata da necessidade de sua correção, então ele pode ser feito diretamente no extrajudicial, tá? Não existe qualquer indagação, tá? Não tem dúvida, é só ir lá e fazer a retificação. A jurisprudência do STJ tem ampliado o conceito de erro evidente, erro claro, permitindo que cada vez mais casos sejam resolvidos administrativamente, o que inspirou a desjudicialização dos outros procedimentos. Então perceba, cada vez mais se confia no procedimento que é realizado pelo registrador, pelo delegatário na serventia. Cada vez tem mais segurança jurídica e cada vez mais está sendo desjudicializada essa retificação extrajudicial. A grande inovação está aqui na restauração e no suprimento extrajudicial no RCPN. Ou seja, até recentemente, a restauração e o suprimento eram exclusivamente judiciais, lá no 109 da Lei de Registros Públicos. Agora, o Código de Normas, incorporando o provimento 177/2024, criou um procedimento administrativo diretamente no cartório. Diretamente no cartório. Qual é o requisito essencial? A viabilidade do procedimento extrajudicial ele depende da existência de prova documental suficiente e inequívoca para a restauração ou o suprimento. Sem essa prova, a via judicial continua sendo o único caminho. Mas se tem prova documental suficiente e inequívoca daqueles registros que podem ser restaurados ou supridos, né, pode ser feito pela via extrajudicial. Então, a palavra-chave é prova documental suficiente e inequívoca. Prova documental suficiente e inequívoca, ok? Documentos hábeis podem ser usados como prova, certidões anteriores do ato, RG, CNH, certificado de reservista, declaração DNV. Então, assim, vários documentos podem ser o quê? Prova documental suficiente e inequívoca para se instruir uma restauração e um suprimento extrajudicialmente no RCPN, sem haver necessidade da via judicial. Legal? E qual seria o procedimento? Requerimento do interessado, ou mesmo de ofício pelo oficial, ao RCPN competente. Tá? Apresentação das provas documentais, análise e decisão fundamentada do oficial até 10 dias úteis, tá?
Então, análise e decisão fundamentada do oficial em até 10 dias úteis. Então, ele vai montar um processo extrajudicial e ele tem aí até 10 dias úteis para poder decidir fundamentadamente. Em caso de recusa, o interessado pode requerer a suscitação de dúvida. Digamos que o oficial recuse fazer a restauração ou suprimento que foi requerido. O interessado pode suscitar dúvida, pode solicitar a suscitação de dúvida ao registrador para que ele então suscite dúvida ao juiz, tá? Pode requerer. Legal? Cumulação de pedidos. É possível que no mesmo procedimento, pedir a restauração ou suprimento e já solicitar a retificação de algum dado incorreto. Então perceba que no próprio procedimento é possível então você juntar tudo ali, né? Pedir já para o oficial fazer a retificação também de um dado incorreto. Então perceba, utilizando acumulação de pedidos, tá? E aí o oficial vai decidir sobre isso. Isso aí nós temos aí, né, na acumulação de pedidos, o princípio da fungibilidade. Se o pedido for de suprimento total de nascimento, mas não houver prova documental suficiente, o oficial deve, em vez de simplesmente negar, receber o pedido como um registro tardio e processá-lo conforme as regras daquele procedimento. O que é isso aí, gente? Nós temos a acumulação de pedidos, você pode pedir ali várias coisas. O oficial pode entender que a cumulatividade de pedidos ali ela pode ser atendida na restauração, mas não no suprimento. Pode ser atendido na retificação, mas não na restauração. Então, o oficial vai ter o quê? Liberdade de decisão na acumulação de pedido, definindo um e indefinindo outros. E, claro, para todo indeferimento, a possibilidade de suscitação de dúvida, de requerer a suscitação de dúvida. Agora, o oficial também pode utilizar-se do princípio da fungibilidade, entender que diante daqueles pedidos não cabe, há um indeferimento, mas que pode ser acatado um outro ato ou um outro pedido que não foi feito, mas ele pode fazer a convolução ou a conversão desse pedido em um outro ato. Tá? É a fungibilidade, o princípio da fungibilidade aí, podendo então negar uma coisa, né, e indeferir algo, mas já aproveitar aquele pedido para a prática de um outro ato. Claro, gente, que em todas as hipóteses aqui pode haver a impugnação do interessado, a impugnação do requerente. Ele pode não concordar e ele requerer a suscitação de dúvida que encaminhará o procedimento para, então, o juiz corregedor permanente, tá? Mas percebam, o registrador oficial, ele tem aqui a liberdade, né, de entender de forma jurídica qual é o ato a ser praticado, deferindo, indeferindo e até mesmo convertendo o pedido em um outro pedido, ao invés de simplesmente negar. Ele pode então receber como a fungibilidade ali, como um outro pedido para aproveitamento do que efetivamente deve ser realizado. Legal? Mas não concordando, o interessado pode requerer a citação de dúvida. Então, o STJ tem entendimento consolidado de que a ação de retificação de registro civil tem natureza de jurisdição voluntária e não faz coisa julgada material, podendo ser rediscutida se surgirem novas provas. Isso, nós estamos falando de jurisdição voluntária. Isso no âmbito judicial. Percebeu? Agora, no âmbito extrajudicial, fica mais evidente ainda e mais claro que a coisa pode ser rediscutida judicialmente, tá? Além disso, a Corte Superior tem flexibilizado a interpretação do artigo 110 para permitir a via extrajudicial
em um número maior de casos, tá? Um ponto aqui que a gente deve ter atenção é a questão de que a restauração de assento de óbito pela via administrativa, mesmo que haja prova documental inequívoca, depende de prévia e específica autorização do juiz competente. Essa é a exceção mais importante e com maior chance de ser cobrada, tá? Na prova da FGV, se eles entenderem aqui, né, focarem nisso, entender essa possibilidade de aproveitar essa pegadinha, tá? Beleza? Então nós temos aqui então é uma tabela comparativa, tá? Uma tabela comparativa, né, aqui que eu fiz para vocês. E nós temos aqui então, ó, a retificação, né, corrigir erros, omissões, é um registro existente. Via principal extrajudicial, diretamente no cartório, conforme 110. Precisa de juiz apenas em caso de dúvida ou se a correção exigir maior indagação, tá? Podendo o oficial ou requerente levar o caso ao juiz competente. Pode ser por reclamação, tá? Pode ser por pedido de providência, ou pode ser requerendo suscitação de dúvida, ok? Restauração, reconstituir um registro que foi extraviado, danificado ou perdido, né? Tornando-se ilegível. Pode fazer pela extrajudicial? Sim, via extrajudicial é a via principal, tá? Judicial não, como regra. Exceção é obrigatória a autorização prévia do juiz para a restauração do assento de óbito, tá? O óbito, então, continua necessitando aí da autorização judicial. Suprimento, criar então um registro que não foi lavrado ou completar um registro com dados faltantes, ok? Via extrajudicial também. Perceba que todas elas via extrajudicial. Então, o judicial não como regra. O caso é submetido ao juiz apenas se houver recusa do oficial e suscitação de dúvida. Então, só vai para o juiz, gente, em casos excepcionais, tá? Casos de exceção. Vamos pegar um casinho prático aqui. O livro de registro de nascimento de um cartório foi danificado por uma enchente, como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né? Vários casos desses daqui, tornando ilegível o assento de Ana. Ana, no entanto, possui uma certidão de nascimento original e em perfeito estado. Como ela deve proceder para regularizar seu registro? Precisa ir ao judiciário? Não, vai direto ao extrajudicial e apresenta a certidão de nascimento como um documento que vai instruir já a restauração, porque aqui, ó, foi danificado, tem que restaurar, tá? Então, ó, Ana deve requerer a restauração de seu assento de nascimento diretamente no SCPN, pela via extrajudicial, apresentando sua certidão original como prova documental suficiente e inequívoca, nos termos do artigo 105 do Código de Normas. Não há necessidade de autorização judicial, pois não se trata de um registro de óbito. Ok, gente? Beleza? Não se trata aí do registro de óbito. Então, beleza, tá? Então não há necessidade de autorização judicial, pois não se trata de registro de óbito, porque lá no 205F ele diz o seguinte, que para restauração administrativa, eu vou até pegar aqui e colocar para vocês, tá? Vou colocar aqui embaixo, ó, o 205F lá do Código de Normas, tá? Ele traz isso, ok? Ou seja, no caso de objeto da restauração administrativa, seu assento de óbito aqui, tá? Uma atenção aqui para não ficou ruim aqui, né? Eu vou botar azul. Assento de óbito, o oficial só poderá realizar o registro após prévia autorização do juízo competente, tá? Prévia autorização do juízo competente, tá? Para eventual dúvida registral. Então, só com o juiz corregedor. Legal? Então, beleza. Vimos aqui, então, todos os quadros. O tópico, então, 7.25 a 7.28, temas internacionais do SCPN, traslado, nacionalidade e documentos estrangeiros. Ok, gente?
Vamos lá. Traslado e nacionalidade de documentos estrangeiros. Bom, a parte de legislação está toda aqui, tá bom? Então, ó, a Constituição, artigo 12, trata da nacionalidade. A Lei de Registros Públicos, tá? Que trata do traslado 132, 95 trata de opção de nacionalidade. Lei de Migração também. Resolução 155, a Resolução 583, que altera a 155 para dispor sobre a comprovação da averbação de regime de bens de casamento celebrado no exterior, tá? Que é uma boa pedida para eles cobrarem. Salvo engano, cobrou na última prova do ENAC, pode cobrar de novo. Temos aqui também o artigo 82, que fala do apostilamento, e traslado de assentamento de assentos, né, de brasileiro, e averbação do divórcio estrangeiro, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, o apostilamento nós já falamos, vamos dar uma passada rápida aqui só, tá? Então, apostilamento, procedimento simplificado, substitui o quê? Substituiu a legalização consular, tá? Uma apostila emitida pela autoridade competente do país onde o documento foi produzido é suficiente para atestar sua autenticidade em qualquer outro país signatário, como o Brasil. Então, documentos para ter ingresso aqui, gente, ele tem que ser apostilado, tá? Tem que ser apostilado para ter ingresso no Brasil. Legal? De países signatários. Além do traslado, e o que é o traslado, né? O traslado é a transcrição nos livros do RCPN brasileiro. Dependendo do que seja, tem que ser feita a trasladação, ok? Tem que ser feito o traslado. Geralmente, o primeiro ofício do domicílio da pessoa ou o primeiro ofício do Distrito Federal, de um assento de nascimento, casamento, óbito, tá? De brasileiro ocorrido no exterior. Seja o assento lavrado por autoridade consular brasileira ou por autoridade estrangeira. A diferença é que no caso da autoridade consular brasileira, ele vai direto, vai ser feito o traslado direto no livro E, tá? Direto no livro E. No caso de autoridade estrangeira, tem que fazer o apostilamento, ou seja, se houver apostilamento, tem que regularizar, né? Então, ou apostilamento ou consularizar, tá? Para poder ter ingresso e ter a tradução. Tem que ter a tradução também. Legal? Opções de nacionalidade. Procedimento judicial perante a Justiça Federal, pelo qual o filho de brasileiro nascido no exterior e não registrado em repartição consular confirma seu desejo de ser brasileiro nato. A sentença é, então, inscrita no livro E do RCPN. Legal? Beleza? Tranquilo? Opção de nacionalidade. Formalidade de documentos estrangeiros. Apostilamento. Para que um documento público estrangeiro, certidão de nascimento, certidão de óbito ou certidão de divórcio, produza efeitos no Brasil, ele precisa de duas formalidades essenciais: apostilamento, apostila de Haia, tá? E tradução juramentada feita no Brasil por tradutor público juramentado, tá? Cadastrado na junta comercial. Situação do estrangeiro no Brasil. Para os atos do registro civil, a regra é a da territorialidade. Se um estrangeiro tem um filho, casa-se ou falece em território brasileiro, o registro é feito normalmente no RCPN, competente, seguindo as mesmas regras aplicáveis aos brasileiros. A nacionalidade do indivíduo é apenas um dos dados a constar no registro. Então, se tem aqui, gente, situação do estrangeiro no Brasil. Um estrangeiro morre no Brasil. Ele se casa aqui, ele falece aqui. Ele vai seguir as regras dos registros que está aqui no Brasil, tá? Do território brasileiro, tá bom? Então, ele é registrado normalmente no RCPN aqui no Brasil. E vai entrar lá a nacionalidade dele, tá? No registro de óbito, tá bom? Ok? Traslado de assentos de brasileiros, tá? Norma de regência é o 462 do Código de Normas. O Código de Normas é direto, tá? Ele é direto falando disso aqui, tá? O procedimento de traslado deve observar a Resolução 55, com as recentes e importantes alterações da 583.
Competência para o traslado. O traslado deve ser feito onde? No primeiro ofício do RCPN do domicílio da pessoa. Se não houver domicílio, primeiro ofício RCPN Distrito Federal. A gente já falou isso em outras ocasiões. A averbação do regime de bem do casamento estrangeiro é uma inovação que veio lá pelo 583, tá? A nova resolução, que é a 583, veio para sanar uma grande lacuna. A averbação do regime de bens, que antes gerava inúmeras dúvidas, agora pode ser feita posteriormente ao traslado e diretamente no cartório, sem necessidade de autorização judicial, tá? Não precisa recorrer ao judiciário para você levar o quê? Averbar o regime de bens diretamente no registro civil, ok? Bom, o ponto central é comprovar qual lei e, consequentemente, qual regime se aplica ao casamento. O interessado deve apresentar documentação que prove o domicílio dos nubentes ao tempo do casamento. Então, tá na Itália? Na Itália. É na Espanha? Na Espanha. É na Argentina? Na Argentina. É no México. Então, lá que era o domicílio dos nubentes, então tem que apresentar o regime de bens de lá, tá bom? Então, o domicílio do nubentes ao tempo do casamento ou o primeiro domicílio conjugal dele. Então, o domicílio dos nubentes ao tempo do casamento ou qual foi o primeiro domicílio conjugal. E para provar a lei estrangeira, pode utilizar dos seguintes documentos. Quais são os documentos para você provar a lei estrangeira? Certificação de 2 advogados do país de origem atestando a lei local, devidamente apostilada e traduzida. Tá? Então, certificação de 2 advogados de lá, do país de origem. É da Argentina, é do México, da Espanha, da Itália. Então, certificação de 2 advogados, devidamente apostilada e traduzida. Declaração do consulado estrangeiro no Brasil, informando o regime de bens aplicável. Qual é o regime de bens aplicável lá? Para que seja averbado aqui, certo? E cópia da própria lei estrangeira, com tradução juramentada. Também é uma possibilidade. A declaração do consulado brasileiro no país de origem, especificando o regime local. Também é possível. Suprimento da omissão. Houve uma omissão ou há uma omissão. Aplica-se a lei brasileira. Se a lei aplicável for a brasileira, mas a certidão estrangeira for omissa, o oficial poderá, a requerimento, averbar o regime da comunhão parcial de bens, ou, se houver causa suspensiva, o da separação obrigatória, após análise da documentação pertinente. Gente, há uma omissão, não há lá o regime de bens. Vai se aplicar o regime, vai ser averbado, então, a requerimento das partes, claro, a requerimento das partes, o regime da comunhão parcial de bens, que é a legal no Brasil, tá? Agora, e se houver causa suspensiva? Se houver causa suspensiva, então será o da separação obrigatória de bens, tá? Após análise da documentação, beleza? Mas tudo é feito no extrajudicial, ok? Inscrição da opção de nacionalidade. Esse procedimento não está detalhado lá no Código de Normas, sendo regido, então, pela Constituição e pela Lei de Registros Públicos. Qual é o fluxo disso, né? Como é que é o fluxograma? A pessoa, a qualquer tempo, pode, pode, após atingida a maioridade, ajuizar a ação de opção de nacionalidade na Justiça Federal. Legal? Com a sentença favorável, o mandado, então, judicial é levado aonde? No RCPN, primeiro ofício do RCPN, domicílio, para inscrição no livro E. Tá? Após a inscrição, a informação é anotada no traslado do registro de nascimento. Ok? Da opção dela de nacionalidade. Averbação direta do divórcio estrangeiro. Grande inovação, tá, gente? Uma sentença estrangeira de divórcio consensual é simples ou pura, tá?
Então, a sentença estrangeira de divórcio consensual, simples ou pura, ela pode ser averbada diretamente no cartório onde o casamento está registrado, sem a necessidade de prévia homologação do STJ. Então, não há necessidade de homologação do STJ, tá? Para o quê? Um divórcio que foi feito no estrangeiro, de forma consensual, simples ou pura, ou seja, não tem ali discussão patrimonial e tudo mais, foi só o divórcio, ela pode então ingressar diretamente no cartório, tá? Onde está registrado o casamento, fazendo ali a averbação, tá? Do divórcio, né? Sem necessidade de haver uma homologação aí pelo STJ. Ok? Beleza? O que é divórcio consensual simples? Só para esclarecer, aquele que trata exclusivamente da dissolução do vínculo matrimonial, sem dispor sobre guarda de filhos, alimentos, partilha de bens. Tem nada disso, tá? Se a sentença tratar desses outros temas, que aí é um divórcio qualificado e não mais um divórcio simples, a homologação prévia no STJ continua sendo obrigatória. Então guarde isso. Se ela é um divórcio puro e simples, não discute bens, não discute guarda de filhos, alimentos, nada disso. Ela então ingressa direto no registro do RCPN, tá? Agora, se é um divórcio qualificado, que tem essas discussões, tem que ter, continua tendo aí a necessidade da homologação prévia do STJ, porque a gente precisa de homologação do judiciário, e aí passa, como é uma sentença estrangeira, como é uma decisão estrangeira, ela vai ter que passar pelo judiciário, vai ter que passar pelo STJ, tá? Requisitos para averbação direta. O interessado, então, deve apresentar a cópia integral da sentença, a prova do trânsito em julgado do divórcio, a tradução juramentada e o apostilamento, ok? Beleza? E aí ingressa direto no RCPN. O STJ possui jurisprudência consolidada sobre os limites da averbação direta de divórcio estrangeiro, interpretando de forma restritiva o que se enquadra como divórcio consensual simples. Divórcio consensual simples é isso. Só o divórcio, mais nada. Não pode ter nenhuma decisão fora disso. Só do direito subjetivo de um dos nubentes se divorciar e aí a decisão final. Qualquer disposição de caráter decisório sobre temas além do fim do casamento geralmente exige a homologação, tá? Então vamos para um caso aqui prático, tá? Tratando aí de um brasileiro e uma francesa, brasileira e francesa, casaram-se na França, estabelecendo lá seu primeiro domicílio. Opa, lá é o primeiro domicílio. Casou lá e lá, seu primeiro domicílio. Certidão de casamento francesa omissa, a certidão de casamento francesa omissa quanto ao regime de bens, foi devidamente trasladada para o Brasil. Agora, desejam averbar o regime de bens para adquirir um imóvel. O que devem fazer? Eles devem requerer a averbação diretamente ao oficial do RCPN, onde o casamento foi trasladado. Para comprovar esse regime legal francês, eles devem, por exemplo, apresentar uma declaração do consulado da França no Brasil, informando qual é o regime legal de bens aplicável a casamentos sem pacto antinupcial naquele país. Não teve pacto antinupcial lá, né? Como foi dito ali, né? Não teve pacto, ficou omisso lá, omisso, né? A certidão deles é omissa quanto a regime de bens. Se é omisso quanto a regime de bens, é o legal, tá? É o legal aplicável lá. E aí tem que provar o que, como é, qual é o regime, como é que é esse regime legal lá. É total, é parcial, é a comunhão total, comunhão parcial, é separação, como é que é? O oficial de posse desse documento fará a averbação sem necessidade de processo judicial, tendo esse documento comprovando, conforme a nova redação lá da resolução 155, ok? Resolução 155. Legal? Beleza. Agora, um outro caso.
Um casal de brasileiros se divorcia consensualmente na Espanha. Se divorciou lá. O casal é brasileiro e se divorcia lá. A sentença, além de decretar o divórcio, além de decretar o divórcio, fixa a guarda compartilhada do filho menor. Já é o quê? Um divórcio qualificado, não é um divórcio puro e simples. Ao retornarem ao Brasil, eles levam a sentença apostilada e traduzida diretamente ao RCPN para averbar. O oficial pode proceder à averbação direta? Não. Por que não? Porque é um divórcio qualificado e não um divórcio puro, tá? Então tem que ter sentença, tem que ter a homologação, tem que ter a homologação do STJ, ou seja, não pode. Como a sentença dispôs sobre guarda de filhos, ela é considerada um divórcio consensual qualificado. Nesse caso, é indispensável a prévia homologação da sentença pelo STJ, antes da averbação no RCPN, conforme lá a exceção prevista no 464 do Código Nacional de Normas. Outro caso, vamos lá. João, filho de mãe brasileira, nasceu nos Estados Unidos em 2000 e foi registrado apenas perante as autoridades americanas. Aí pegou, né? Aí pegou. Aos 25 anos, morando em Curitiba, ou seja, ele já está morando aqui, veio para cá, só que ele foi registrado só lá nos Estados Unidos. Ele deseja ser brasileiro nato, porque na verdade ele tem a nacionalidade americana, norte-americana, né? E ele agora deseja ser brasileiro nato. Qual é o procedimento? João deve ajuizar uma ação de opção de nacionalidade perante a Justiça Federal. Com a sentença procedente, ele levará o mandado judicial ao primeiro ofício de RCPN de onde? Curitiba, porque ele está morando lá, seu domicílio, que inscreverá a opção no livro e fará a devida anotação do traslado, devida anotação no traslado que foi feito do registro civil de nascimento dele, que ele também precisará providenciar. Ou seja, ele também tem que fazer o traslado para o registro de nascimento. E lá ele vai averbar, então, depois vai ser averbada vai ser anotada, então, vai ser registrada no livro E, a opção de nacionalidade, e anotada, então, no traslado dele, o registro de nascimento. No seu registro de nascimento, essa opção, né? Ou seja, a sentença que agora o considera brasileiro nato por sua opção. Legal? Tranquilo? Beleza? Temos aqui também agora registros e averbações diversas: emancipação, ausência, interdição, poder familiar e outras coisitas mais. Vejam aí, gente, a gente está no quarto bloco, já tem aí 1 hora já de quarto bloco, para você ver que é muita informação. E o bom de estar gravado é que você pode acelerar essa aula aí para vocês, de forma acelerada, vai muito mais rápido e você consegue rever todo o conteúdo, que eu estou batendo todos os tópicos aqui do edital. Legal? Então, a base legal está aqui, 6.015 e também o Código Civil. Acompanhe aí com o caderno de vocês na mão, tá? Então, a maioria desses atos representa a inscrição de uma decisão judicial que altera a capacidade civil de uma pessoa ou de seu estado familiar. A regra geral é a sentença judicial e o título hábil para o ato do registro civil. Então, o livro E, gente, ele é o quê? Ele é um arcabouço de vários atos que são praticados e levados para o livro E. Ele não é um livro subsidiário, é um livro próprio do primeiro ofício de registro civil das pessoas naturais de um determinado município. Então, há atos registrados no livro E, primeiro ofício do domicílio. Emancipação. Seja a emancipação voluntária, outorgada pelos pais por instrumento público, seja judicial, por sentença, a emancipação deve ser registrada no livro E para produzir efeitos perante terceiros. O procedimento é de jurisdição voluntária. Desculpa, aqui a gente está falando, eu pensei que estava em interdição já. Aqui a gente está falando de emancipação. Então, pode-se falar aqui até através de sentença, né? Se for o caso, né? De sentença judicial. Se for sentença judicial, se for voluntário, tem que ir para o livro B, o livro E,
para fazer a produção de efeitos perante terceiros, tá bom? E aqui também é por jurisdição voluntária, tá? É jurisdição voluntária se for judicialmente falando, tá? Interdição. A sentença que decreta a interdição, seja essa interdição absoluta ou relativa, e também nomeia o curador, é registrada no livro E. E ela é registrada no livro E com tudo isso, é registrada lá. É um procedimento de jurisdição voluntária, feita judicialmente, tá? A interdição. Lá o juiz, então, decreta por sentença, e essa sentença é registrada no livro E, e lá no livro E, ela é transcrito lá, inclusive, todos os poderes que é dada aí ao curador para que produza efeito erga omnes, né? Então, produção de efeitos jurídicos contra terceiros. Legal? Por isso que tem aquela certidão de interdição e tutelas que você tem que apresentar na prática de determinados atos para ver se você não foi objeto de interdição. Ausência. A sentença que declara ausência, lembra lá da questão da ausência, né? Que ela pode resultar ou não na, é, na sucessão definitiva e aí na morte presumida por ausência. A sentença que declara ausência e nomeia um curador também, ela é registrada no livro E, bem como a que determina a sucessão provisória e também a sucessão definitiva, todas elas são registradas no livro E, tá? Anotação obrigatória. Após o registro no livro E, o oficial deve anotar a ocorrência. Deve anotar a ocorrência. Emancipação, interdição, ausência nos respectivos assentos de nascimento e casamento da pessoa. Essa anotação é a publicidade reflexa do ato. Então, por exemplo, houve lá o registro no livro E da emancipação, ele também vai ser anotado na certidão de nascimento. Ok? Houve uma interdição. Essa interdição é anotada no registro de nascimento e no registro de casamento, se a pessoa for casada. Ausência, mesma coisa. Registra a ausência no livro e também anota no livro de nascimento de casamento a ausência. Legal? Isso é chamada de publicidade reflexa. É a amarração do registro civil. Legal? Atos de averbação diretamente no assento de nascimento ou casamento. Bom, o que eu averbo diretamente no nascimento e no casamento? Gente, alterações do poder familiar. Está lá no tópico 7.23 do concurso, né? Da prova do ENAC, do exame do ENAC. As sentenças judiciais que decretam a suspensão ou a perda de poder familiar são averbadas à margem do registro de nascimento do filho. Então guarda isso, tá? As sentenças judiciais que decretam suspensão ou perda do poder familiar são averbadas à margem do registro de nascimento do filho, tá? É averbada, retirando ou suspendendo o poder familiar dos pais, ok? Da mesma forma, a guarda e tutela, a nomeação de tutor para o menor sem pais, ou a definição da guarda em divórcio, né? Guarda unilateral, em divórcio ou ação autônoma, são averbados no registro de nascimento da criança ou adolescente para dar publicidade à situação, ok? Beleza? Da mesma forma que a curadoria, né? Ali no caso da interdição, com a curatela, na ausência também com curatela, também vai para lá. Mas vai com uma anotação, porque é registrado aqui e anotado lá. Aqui é averbado, porque está mudando. Quando você tem guarda e tutela, você tem a retirada ali, né? Por exemplo, do poder familiar, e está entrando aqui a nomeação de tutor e também do guardião em caso de divórcio ou uma ação autônoma também é averbado lá, porque muda, faz uma mudança ali do estado familiar.
alterações de filiação, sentenças de investigação de paternidade, negatória de paternidade, adoção, inclusive a unilateral, que já detalhamos aqui, né? São averbadas diretamente no registro de nascimento. Anulação e nulidade de casamento e divórcio também é averbada no casamento. Aqui é casamento. A sentença que decreta a anulação, a nulidade, a separação ou divórcio é averbada à margem do registro de casamento. O restabelecimento da sociedade conjugal também é averbada, porque imagina que há um restabelecimento da sociedade conjugal diante da separação. Separa e depois restabelece a sociedade conjugal. Ela também é averbada. Diante do divórcio, uma vez averbado o divórcio, só o outro casamento, tá? Beleza? Pontos de atenção que a gente tem que ter, diferença entre registro e averbação, tá, gente? Toma cuidado com isso. A FGV pode testar conhecimento técnico disso. O que é registro? Registro no livro E. Para atos que instituem um novo estado para a pessoa, interdição, ausência. Então, o registro é um ato principal, que depois é anotado nos outros registros. Tá? Então, eu registro no livro E e eu vou lá nos outros registros e anoto. Ok? Beleza? Agora, aqui onde eu registrei a interdição, onde eu registrei a ausência, pode ser objeto aqui de averbação? Pode, se houver alteração do estado de interdição, a suspensão, por exemplo, da interdição, o retorno do ausente, pode ser averbado aqui. Então, averbação no assento, para os atos que alteram o estado já existente. Então, por exemplo, divórcio altera o estado do casamento. Era casado, agora é divorciado. A perda do poder familiar altera a relação de filiação, tá? Beleza? Houve a perda do poder familiar. Então, um outro caso aqui, uma sentença judicial decreta a interdição. Sentença judicial decreta a interdição de um cidadão e nomeia seu filho como curador, ok? Onde este ato deve ser levado a registro? A sentença do juiz deve ser levado para registro, no livro E, do primeiro ofício de registro civil do interditado, ok? Onde ele é domiciliado, porque é lá que as pessoas vão buscar a certidão no domicílio dele, no primeiro ofício, sobre o estado civil dele, sobre a capacidade civil dele. É lá que vão buscar essa certidão. Após esse registro, o oficial comunicará via CRC o cartório do registro de nascimento, onde ele nasceu. Vai comunicar o quê? Vai comunicar essa interdição para que seja anotado no registro de nascimento. Se houver casamento, se ele for casado, também, para que seja feita a devida anotação à margem dos assentos. Mas digamos que depois vem uma sentença judicial suspendendo a interdição, ou seja, entendendo ou cancelando aquela interdição. O que vai acontecer? Essa sentença, essa nova decisão judicial, ela então vai ter ingresso no livro E, não como registro, mas sim como averbação. Vai averbar ali a informação de que o interditado não está mais interditado, ou seja, vai haver um cancelamento da interdição através da averbação. E aí haverá também a comunicação para os registros de nascimento e casamento de que houve a suspensão da interdição dele, ou cancelamento, ou então alteração de poderes, também pode, por exemplo, o poder do curador, houve ali uma alteração dos poderes do curador. Na anotação não vai mudar nada, mas no próprio registro vai haver o quê? Uma averbação de alteração dos poderes. De repente o poder do curador era X, e agora ele é X mais Y, ou seja, ampliou os poderes ou reduziu os poderes. Pode ser? Pode. Ele vai ingressar como? Averbando, alterando, então, a informação do registro principal, que é da informação principal, que é o registro. Ok? Tranquilo? Gente, graças a Deus chegamos ao final. Para mim aqui são 22 horas, para vocês aí deve ser o quê? Umas 23 horas. Tivemos bastante coisa.
E aqui tem 100 questões que vocês podem trabalhar, treinar, gente. Treinem em cima dessas questões, tá? Treinem em cima dessas questões, porque eu fiz aqui 100 questões para que vocês possam aprofundar um pouco mais o conhecimento em cima de tudo que a gente falou aqui, tá bom? Então aproveitem isso, aproveitem bastante. Tem aqui os blocos, né? Nascimento e óbito. Tem aqui, fiz vários blocos aqui, tá? Então foi assim, ó. Nós temos aqui o primeiro bloco, tá? O primeiro bloco que fala da estrutura do RCPN como um todo, tá? Fala da estrutura. Vou aumentar um pouco mais aqui, tá bom? Estrutura, princípios e organização digital. Aí depois eu trago aqui um segundo bloco. Toma aqui 5, né? Isso mesmo. Aí aqui eu trago um segundo bloco aqui, tá? É do nascimento e do óbito, tá? Nascimento e do óbito, para vocês poderem aí aprofundar um pouco mais o conhecimento. Foram 25 flash memos de cada, tá? Então são 25 questões aqui de cada que eu trouxe para vocês poderem então aproveitar. Casamento e união estável, muita coisinha, muito detalhe aqui, então tomem cuidado, tá? Porque tem bastante coisinha aqui que pode tentar pegar vocês. Vocês repararam aqui que tem algumas referências aqui, não liguem muito para essas referências não, tá? Algumas referências aqui de material que eu utilizei, aí ele referencia lá, né? Mas você pode tirar aí do material de vocês, tá bom? Então são 25 questões aqui também. Aí as primeiras foram mais leves, a partir das 16 eu aprofundei um pouquinho mais. Por exemplo, ó, essa 16 aqui, ó, um casal em união estável não registrada. Ó, um casal em união estável não registrada. Opa, foi até bom aqui que eu vou corrigir isso aqui. Não registrada, tá? Não registrada. Essa informação é importante. Deseja alterar extrajudicialmente o regime de bens. Não está registrado. Por que alterar o regime da comunhão de bens para separação total? Eles podem fazer o procedimento no cartório? Não. A alteração extrajudicial do regime de bens só é possível para uniões estáveis que já estejam previamente registradas no livro E. Eles primeiro precisariam registrar a união estável. Percebeu? Então são detalhezinhos que você vai ter que estar ligado aí, tá bom? Legal? Beleza? Então aqui vai até 25. Aqui mesma coisa, aqui eu já o bloco 4 aqui, eu já trabalho aqui com a questão das alterações no registro, temas especiais e atos internacionais. Legal? Então, gente, ó, tá bem, bastante coisinhas aqui, bastante questões para vocês poderem brincar, tá? Poderem se divertir aí, tirar as dúvidas finais. E ficando dúvida, vocês podem mandar aí para mim, tá bom? Que a gente vai estar buscando sanar. Legal? É isso aí, ó. Tá tudo aqui para vocês. Eu vou postar esse caderno novo aqui, tá, gente? Porque como eu fiz várias alterações nele, eu vou postar ele, vou pedir à equipe para enviar esse caderno aqui, atualizar o caderno lá na plataforma para vocês, tá? Porque aí ele tá com todas essas observações que eu fiz aqui durante a nossa aula, tá bom? Beleza? Ó, vocês vão poder aproveitar. Legal? Bom, gente, eu agora acabei aqui e vou virar a noite preparando o caderno de amanhã, né? Ainda tenho que preparar o caderno de amanhã, vou para casa agora. Estou aqui no cartório ainda. Vou para casa agora, vou comer alguma coisa e vou pegar firme aí até de madrugada, até amanhecer o dia, se preciso for, para entregar o caderno de vocês de amanhã. Legal, gente? Bom, beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus. Gente, e estudem, peguem firme, que eu tenho certeza que no domingo, com esse revisaço agora, no domingo, você vai mandar bem nessa prova, tá bom? Grande beijo no coração.